Cara, pessoal, tudo certo? Bem-vindo novamente ao canal Movimente o Cavalo. Eu tô rindo aqui, o assunto, né, do vídeo, vocês viram aí, o assunto vai ser, né, a reunião entre o Trump e o Zelensky. Mas eu tô rindo dessa forma porque, assim, gente, como pode um assunto bugar a cabeça de tantas pessoas, né? Porque a pessoa se vê sendo de direita e tem que concordar com o cara, mas o cara vê o conteúdo e vê a forma, vai, cara, não sei se eu concordo ou não. Sendo de esquerda, é obrigado a ficar do lado do Zelensky, mas determinadas coisas que foram ditas ali foram muito duras, né? Então, do outro lado também, né, deixando claro ali algumas posturas do Zelensky que talvez não sejam também dignas de aplausos, enfim, bugou todo mundo, né? Agora, eu assisti aquela entrevista várias vezes, assisti vários reacts, assisti várias opiniões, e aí eu parei e pensei, eu também tô com alguma dificuldade de entender aonde, né, ou qual foi o resultado dessa reunião. É claro que muitos desses resultados vão desdobrar, né, nos próximos dias ou semanas, mas ainda assim dá para a gente chegar a algumas conclusões. Só que eu queria fugir um pouco da ideia de, eu vou colocar mais a minha opinião sobre o assunto. Eu vou enviesar a minha opinião de acordo com o que eu acredito, sou obrigado a concordar com A ou B. Enfim, eu entendi que era importante talvez eu fugir desse ponto, porque senão a gente não acrescenta novas visões, né? E se for para falar a mesma coisa do que uma parte das pessoas ou outra parte, ou enfim, ficar em cima do muro, o que também seria uma opinião, mas eu queria fugir um pouco disso. E aí é onde entra o livro 48 Leis do Poder, um livro que eu já li, e eu sempre revisito alguns pontos desse livro. Por quê? Porque ainda que várias daquelas leis são extremamente controversas, elas existem, né? E elas chegam a algum resultado. Aí depende do que você vai decidir fazer da sua vida, como você vai conduzir suas negociações, as suas relações com as pessoas, enfim. Então, também não é nenhum julgamento sobre o livro, não é um julgamento sobre talvez seja, né, mas sobre a reunião, mas é embasado em uma teoria existente num livro muito famoso, ligado a negociações, ligados a jogos de poder e tudo mais. Então, um prato cheio, né? Talvez a única reunião entre grandes líderes televisionada em todos os tempos, daquela forma, deixando claro, né, as visões de cada um dos lados, deixando claro como são duras as reuniões em salas, às vezes que a gente não presencia, né? Então, líderes se encontram o tempo todo, os interesses se conflitam, se chocam ou se alinham o tempo todo. Só que a gente nunca teve a oportunidade de ver assim ao vivo. Imagine uma reunião daquela que 9 minutos foi o que nós podemos ver. Agora, uma reunião daquela que dura 3, 4, 5 horas. Imagine como as coisas acontecem, né? E no final, quando sai de uma reunião daquela, a portas fechadas, você escuta pouquíssimas opiniões, né, dos líderes que participam. Então, um pouco disso também a gente vê no ramo cooperativo, né? Eu já estou em posições de comando e diretoria já tem próximo de uma década, e assim, eu posso dizer que eu já presenciei, já tive em condições ou em necessidades de ter discussões parecidas com aquela, e posso dizer a vocês que o raciocínio rápido, talvez a mentalização de como aquela reunião deve seguir, ou qual é o objetivo que você tem, e ele tem que ficar sempre norteando, né, as suas estratégias de argumentação, o quanto aquilo é importante. Então, a reunião daquela, gente, vocês não imaginam o quanto é terrível, difícil, complicada para os dois lados, né? Tanto é que, enfim, eu já estou falando muito aqui, o vídeo vai ficar longo, eu pretendo fazer somente uma parte, mas dependendo de cada lei aqui, ficar um pouco mais, vamos dizer assim, ficar um pouco mais resumida a explicação, tudo, se vocês entenderem que vale fazer uma parte 2 mais específico, a gente direciona isso para depois. Mas vamos lá. Pessoal, eu estou aqui, aqui eu vou exemplificar aqui como está para vocês, tá? Qual é a regra? Do lado de cá, né, da esquerda para a direita, aqui eu coloquei o número de cada uma das leis e a descrição dessa lei. Aqui eu coloquei uma avaliação coloquei Trump e Vance aqui, né, até porque ele foi ativo na reunião, né, o vice-presidente, ele não foi só passivo, pelo contrário, talvez tenha sido ele que acendeu o isqueiro final ali, ou foi acendido, né, pela pergunta do Zelensky, e o Zelensky do outro lado. Então ficou claro, né, você tinha posições, dois ligados a uma posição e um ligado à outra.
E aí eu coloquei a seguinte regra: se essa regra for utilizada bem, se ela for utilizada mal, ou se ela não for utilizada, por um lado das negociações. E aí eu vou lá avaliando lei a lei, todas elas são julgadas se elas foram bem utilizadas, foram mal utilizadas ou não foram utilizadas. Aqui no final, eu gerei, né, um qualificador, né? Primeiro, eu quantifico aqui, né, como fica. Então, por exemplo não, é o que está aqui. O Trump teve 27 utilizações positivas das leis. Ele teve 13 negativas das leis e teve 8 abstenções. Isso na minha análise, tá, pessoal? Eu não consegui identificar alguns elementos em alguns dos lados, né? Então, vindo para cá, o Zelensky teve 21 utilizações positivas, 18 mal utilizadas e 9 abstenções de utilização de cada uma dessas regras, tá? Eu coloquei um quantitativo aqui e depois eu vou... Mais embaixo tem um veredito, tá? Mas aqui fica claro, um quantitativo, que se eu utilizei bem uma regra eu ganho 1 ponto, se eu utilizei mal eu perco 1,9. Por que isso, pessoal? Porque geralmente quando você erra numa estratégia ou num ponto da negociação, o recuo é muito maior do que o avanço de quando você utiliza bem uma regra. Então eu fiz essa quantificação aqui só para não ser tão benéfico quando acerta e ser, sim, muito duro quando erra. E aí gerou uma pontuação aqui que eu vou explicar ao final. Mas vamos lá. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer esse vídeo agora mais rápido. Eu não vou editar não, tá? Eu vou soltar assim mesmo. Então, não ofusque o brilho do mestre. Então, tá claro aqui, porque tinha um lado da mesa que estava mais forte, claramente mais forte, né? Que era o lado do Trump. Iniciou a mesa assim. Então ele não tinha essa preocupação, ele não utilizou essa regra. Já o Zelensky não se atentou para isso. Ele não teve qualquer objeção de ofuscar ou tentar ofuscar o brilho do Trump e aquilo, enfim, como eu estou colocando que ele utilizou mal, é que ele não calculou bem, né, a forma como essa movimentação dele aconteceria. A prova disso que depois, rapidamente, ele foi se posicionar nas redes sociais, não pedindo desculpas, mas ele agradecendo, ele entendendo, ele acreditando que em algum momento vai se chegar a um acordo, que os Estados Unidos é parceiro, enfim. Ele rapidamente se viu na situação de ter que tentar amenizar os ânimos. Com certeza, ele não esperava aquela manifestação tão rude do Trump e do vice. Tá? Não confie demais nos amigos. Aprenda a usar os inimigos. Olha, o Trump estava extremamente confiante para essa reunião. Vinha dizendo que o acordo de paz ia sair, e para ele estava muito tranquilo. Já o Zelensky, ele foi mais preparado. Ele sabia que ia vir algo nesse sentido aqui, estou falando na questão dessa regra, nessa lei. Então ele sabia das intenções do amigo, até aquele momento, do amigo dele, e ele soube utilizar isso a benefício próprio. Então ele não confiou tanto assim e ele foi com a estratégia a fortalecer os seus pleitos. Então, um confiou de que o jogo estava ganho, o outro, já foi com um acréscimo de proposta ali. Talvez colocou da forma não tão certa, mas ele foi já mais desconfiado, vamos dizer assim. Oculte suas intenções. O Trump não ocultou nada das intenções dele. Falava o tempo todo na mídia sobre as intenções dele e isso tornou o jogo de construção oposta, ou um acréscimo, né, nas posições do Zelensky. Já o Zelensky utilizou muito bem, porque ele ficou, ainda que ele se manifestou várias vezes em entrevistas, depois tomar água aqui que vai ficar seca a garganta. Então, ele se posicionou, mas ele não era tão claro quanto as visões dele. Ele fez um comentário, fazia breves comentários de que, poxa, eu só queria um pouco mais de segurança, saber se esse acordo vai gerar segurança para o Putin não fazer nenhuma outra ameaça à Ucrânia, se vai invadir a gente nunca mais, ou se vai deixar isso muito vago, depois ele pode atacar de novo. Então ele queria uma segurança. E foi só isso, ele concentrou nesse ponto aí. Ele não falou muito mais coisas, não. Diga menos que o necessário. Trump, claramente, antes da reunião, falou demais, e o Zelensky falou menos. Ainda que tenha falado, mas falou menos que o Trump. Então, aqui também tem uma questão de se fosse só o Zelensky com uma pessoa que tivesse falado zero, talvez aqui eu colocaria mal para ele e bem para o outro. Mas aqui tem um quê de comparação. O Trump falou muito mais para a reunião do que o Zelensky. Muito depende da reputação, dê a própria vida para defendê-la. Estava claro na reunião que os dois foram muito enfáticos em defender suas posições e sua reputação perante ao mundo. Ainda que cada um com um pouco mais de preocupação, porque ele depende de mais
aliados e tudo mais, que é o caso do Zelensky, e o Trump talvez não com essa preocupação para terceiros, mas preocupação em manter a posição que ele sempre se colocou com relação a esse conflito e vários outros assuntos desde quando, até antes, né, de ter ganhado as eleições. Então, cada um com seus interesses, foram bem sucedidos nessa aqui. Chame a atenção a qualquer preço. A reunião foi só chamar a atenção, né? E os dois utilizando, cada um com seu viés, mas utilizando daquela mega exposição que deu a partir do momento do início da briga ali, cada um à sua feição, né? Faça com que os outros trabalhem por você, mas sempre fique com crédito. Nessa aqui, o Zelensky, na reunião específica, ele não utilizou, ainda que ele tenha utilizado isso em outros momentos, até com outros líderes mundiais, tudo, mas que não foi o caso. Já o Trump, sim. Inclusive, nas contra-argumentações dele, ele o tempo todo, ele puxou para si a possibilidade real de término, de paz desse conflito, e ainda que tenha atitudes que foram benéficas a Zelensky, ele colocou isso em mesa como governo americano, e ele tinha muito cuidado com isso. Tinha coisas que ele reputava a ele, e tinha coisas que ele reputava ao governo americano, que ele sabia que não foi ele que fez tudo aquilo. Ele pode ter algum julgamento se ajudou muito ou pouco, tudo, mas ele sabe que ajudou. Ele aproveitou disso para fortalecer a argumentação dele. Já, faça as pessoas virem até você. Use uma isca se for preciso. O Trump foi mestre nisso aqui, né? Qual que era a isca? A segurança, a ideia de dar segurança plena à Ucrânia, ainda que ele deixava claro, talvez, o não alcançar isso em algumas frases que ele dizia, mas, ao mesmo tempo, ao se pensar sobre o tema Zelensky, não é possível que ele não vai me ajudar. Então, ele ainda deixava aquilo em mesa, né? O Trump deixava aquilo em mesa. Já o Zelensky não. Ele não usou, talvez... Então, eu estou dizendo para a reunião em si, tá? Eu posso até rever meu conceito aqui. Eu pensando um pouco mais a respeito, talvez ele tenha utilizado bem sim. Tem sim. Eu vou até mudar aqui, gente. Vocês não reparam não, mas quem é inteligente muda de ideia. Por quê? Porque a isca era, poxa, eu vou aí assinar com você para você ter os seus minérios do jeito que você quer, para você ter condições de utilizar muito dos benefícios naturais que o meu país tem, mas eu vou aí conversar contigo e explicar um pouco mais como isso será. Então eu mudei aqui, tá? Achei que ele tinha usado mal, mas ele utilizou bem e bem pra caramba. Talvez se eu ficar aqui mais um pouquinho, eu mudo do Trump aqui. Mas vença por suas próprias atitudes e não discuta. Trump com certeza deixou claro, a partir do momento que a coisa se esquentou ali, ele deixou claro, né, o quão ele tem a intenção de vencer por suas próprias atitudes, debilitando as atitudes do oponente na reunião, e o Zelensky não teve condições de contra-atacar na reunião. Gente, que fique claro, eu acho que, de certa forma, para me construir a narrativa, eu estou pegando alguns eventos pré e pós-reunião, mas em alguns momentos eu preciso canalizar na reunião, porque senão vai ficar muito até difícil de encontrar um diagnóstico. Mas aqui na reunião em si, o Zelensky não conseguiu contrapor as argumentações. Ele colocou fogo no parquinho, mas dali para frente ele perdeu totalmente o controle da reunião. Então, e aí as discussões aconteceram, só que aí em algum momento virou um novo monólogo de um dos lados, colocando as suas posições, então vencendo por suas atitudes aquele jogo naquele momento, né? Contágio, evite o infeliz azarado. Isso aqui não aconteceu nessa reunião, nenhum dos dois utilizou isso. É mais se você tem um dos lados ou algum dos envolvidos que não está em uma situação tão boa, tudo mais, você sai de perto, fique próximo de pessoas com mais confiança, que tenha a condições de te ajudar a crescer, tudo. Então essa regra aqui, essa lei não foi utilizada aqui. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Poxa, Trump, isso aqui eu vou até passar rápido, porque isso aqui ficou muito claro, né? O Trump, em todo momento, falando: você não tem cartas, suas cartas sou eu, você tem cartas se tiver comigo, sem eu você não tem cartas. Então, e o Zelensky não utilizou, porque ele não teve condições de colocar argumentos que fizesse com que o Trump entendesse que precisasse dele, né? Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a vítima. Olha, o Trump foi mestre nisso aqui também, porque ele, novamente, enfatizou o que os Estados Unidos tinham feito por eles, o quão alinhado com o mundo, ele até citou isso no início, um pouquinho antes da reunião, falou: eu estou alinhado com o mundo, estou alinhado com a Europa e tal. Então ele, exalando ali a honestidade com relação à intenção de paz ali, mas com seus objetivos debaixo da mesa, né? Que ainda que estejam claros, naquele momento na reunião ele não enfatizou porque ele quer aquilo, ele enfatizou somente
o fim da guerra e que, segundo ele, um dos lados está brigando com a possibilidade de uma terceira alguma coisa mundial. Vamos lá. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia e gratidão. Poxa, aqui o Trump não utilizou essa parte aqui, até porque não era ele que estava em posição de pedir ajuda. Já o Zelensky, que era assim, que estava em posição de pedir ajuda, ele foi apelar pela misericórdia, né, e foi apelar para ter dó deles, para que ajude o país a não ser atacado de novo, mas ele não veio com argumentações que o que os Estados Unidos ganharia com isso, pelo menos naquele momento, na reunião, né? Banque um amigo, haja como espião. Os dois fizeram isso muito bem. Os dois, até aquele momento, estavam plenamente cordiais, ainda que com algumas opiniões fora, né, do encontro entre os dois, algumas opiniões que conflituosas, né, que eram ditas na mídia e tudo, mas ainda assim a intenção até aquele momento era de juntos chegarem a um entendimento de paz. Aniquile totalmente o inimigo. Depois que o Trump e o Vance ligou a metralhadora ali, a intenção era destruir mesmo a visão de que o mundo tinha de ser alguém pró-paz, digo, eles querendo fazer isso com a imagem do Zelensky, né? Tanto é que o enfatizar que a pessoa está brincando com a possibilidade de uma terceira alguma coisa mundial é realmente imputar ainda que não estou entrando no mérito se é isso ou não, mas é imputar algo muito sério, né, para uma pessoa. Então você vê claramente que a intenção ali é a aniquilação mesmo ali, para ele se manter na posição de comando. Usa a ausência para aumentar respeito e honra. Poxa, o cara expulsou o outro de lá, né? O Zelensky, ele podia ter feito assim, levantado a reunião, entrado no carro presidencial e falou, vou para o aeroporto e vou embora. Ele ainda ficou no país dando entrevistas, ele ficou lá à mercê do Trump expulsá-lo. Poxa, ele tinha que ter feito isso, não fez. O Trump foi lá e tratou de expulsá-lo ali da Casa Branca, né, da Casa Branca. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Eu vou passar rápido. Isso aqui está claro, a reunião deixou claro isso aqui, né? Um lado não utilizou isso de forma alguma, o Zelensky não teve nem oportunidade para isso, e o Trump deixou isso muito claro nas palavras dele. Não construa fortalezas para se proteger, o isolamento é perigoso. O Trump, com algumas posições dele e tudo, pode ser acertadas no interesse, né, da nação, do próprio Estados Unidos, que seja do próprio interesse e tudo, mas, enfim, ele está se encastelando. Ele está num momento em que ele não é visto como parceiro, um belíssimo companheiro por ninguém, nem mesmo pelo Putin, né? Então, e o Zelensky já tem mais aliados. Ele pode ter alguns líderes mundiais contra ele, mas claramente as pessoas se sentem mais à vontade em dizer que está do lado dele do que do lado do Trump nesse momento, né? Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. Tá claro, né? A reunião foi só por isso, né? A pergunta foi encarada como ofensiva, o Zelensky perdeu totalmente o controle do partido ali e foi apanhar igual vaca na horta. Não se comprometa com ninguém. Trump, até este momento, ele não, ainda que ele flerta com alguns lados dessa situação, ele ainda não gera grandes compromissos. Já o Zelensky, ele em si não se compromete, né? Agora ele gera a intenção de que os outros se comprometam com ele. Então, nisso aqui ele está sendo um mestre. Faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bonzinho do que o normal. Isso aqui foi a própria reunião, né? Zelensky parecendo o guardião da paz mundial e o outro absteve disso aqui, né? Sequer pensou na possibilidade de utilizar isso aqui a favor. Use a tática da rendição, transforme a fraqueza em poder. O Zelensky, ele usou, de certa forma, talvez aqui, se tivesse uma coisa entre o bem e o mal, talvez seria ali que eu teria que marcar isso aqui, se usou bem ou usou mal. Mas como não tem, eu puxei para o bem aqui, que o Trump não utilizou, até porque não era o viés ou a intenção dele naquela reunião. Concentre as suas forças. Trump, totalmente concentrado em pouquíssimos pontos a serem solicitados para que ele atenda às solicitações dele. Já o Zelensky, nesse momento, tanto pré como pós-reunião e até na reunião, deixa claro que a visão dele, ainda que seja a benefício do próprio país, mas tentando encaixar vários interesses, né, de vários países em comum, e que, enfim, talvez isso aqui vire um bem aqui lá na frente. Mas até esse momento,
não me parece o melhor caminho, até porque ele está perdendo o principal aliado dele. A Europa pode estar ajudando bastante, mas só a ajuda dos Estados Unidos já é quase metade de toda a ajuda que eles já receberam, né, de vários outros países. O volume, né, então os Estados Unidos é 50% de toda, 50 a 60% de toda a ajuda que eles receberam. Então, você perder esses 50 a 60% é um problema. A prova disso é que, de novo, o discurso do Zelensky depois foi de apaziguar, né, os ânimos nas entrevistas, ou que seja na entrevista nem tanto, mas nas postagens em redes sociais. Recrie-se. Trump sequer preocupou com isso aqui, né, utilizou, vamos dizer assim. Já o Zelensky, ao tentar se recriar, não conseguiu. Né, ele tentou ter uma posição diferente ali na reunião, mas isso acabou não dando certo. Ele podia ter sido talvez mais enfático, como ele estava sendo nas entrevistas anteriores à reunião, que ainda assim ele talvez teria melhor êxito. Mantenha as mãos limpas. O Trump até esse momento, inclusive, imputou ao outro a possibilidade real de estar iniciando, né, o terceiro conflito. Já o Zelensky deixou a carapuça zipar na cara dele, né? Fechou a carapuça no zíper, passou até no nariz, assim, ó. Um entregou a banana de dinamite, o outro segurou até explodir. Jogue com a necessidade das pessoas, jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. O Trump já fez isso muito bem em 99% das outras situações, mas nessa ele foi muito mal. Nessa regra específica. Já o Zelensky não. Ele conquistou muitos aliados, principalmente as pessoas que tendem a não entender a profundidade de uma negociação como aquela, então você acaba tendendo ao lado que você tenha menos hate a apoiar. Então ele puxou esses aí. Seja ousado. Os dois foram ousados. Eu vou passar aqui porque foram ousados demais para os dois encamparem. Um podia falar assim, opa, não vamos falar isso aqui, vamos lá para dentro. Nenhum falou, nenhum arregou ali. Faça as suas conquistas parecerem fáceis. Trump faz isso o tempo todo, fez isso na reunião, até utilizando atitudes dos outros, e o Zelensky não conseguiu passar essa visão aqui. Controle as opções. Quem dá as cartas é você. Quem deu as cartas foi o Trump. A gente pode questionar os resultados depois, mas quem deu foi ele. E o Zelensky não conseguiu. Desperte a fantasia das pessoas. Os dois fizeram isso, né? Porque um chegou a falar em terceiro conflito e o outro chegou a falar em meu país vai ser destruído. Descubra o ponto fraco de cada um. Estava claro o ponto fraco de um dos lados, o Trump utilizou isso fortemente, e o outro lado não utilizou isso, não utilizou essa estratégia aqui, tá? Porque em poucos momentos que ele pôde falar do outro lado, ele tentou falar que em algum momento, o Zelensky, né, em algum momento vocês vão ter problema com os soldados também. Aí o Trump falou assim, não diga como devemos nos sentir, como iremos nos sentir. Né? E ele ainda foi firme, vamos sentir fortes e vigorosos, enfim, e tal. Ainda na hora que ele não utilizou, e mesmo assim isso teve o Zelensky, né? Isso teve uma conotação de reforço da posição do Trump. Seja aristocrático ao seu próprio modo. Haja como um rei para ser tratado como tal. Enfim, tá claro na reunião, né, pessoal? Então vamos lá, o próximo, até porque, vamos lá, o vídeo está ficando longo. Domine a arte de saber o tempo certo. O Trump, inclusive, no final falou, olha, foi bom o povo americano ter visto isso aqui que aconteceu. A partir daquele momento que ele falou aquilo. Então, chegou até um ponto que ele entendeu o que era para acontecer. Se vai ser certo ou não, a gente vai dizer lá na frente. Mas ele conseguiu parar a reunião exatamente na hora que ele decidiu. O Zelensky utilizou muito mal, porque a partir do momento que ele fez aquela pergunta, ele perdeu totalmente o controle ali. Aquela discussão rolaria mais meia hora se o Trump quisesse. Despreze o que não pode ter. Ignorar é a melhor vingança. Trump fez isso fortemente, inclusive a ponto de terminar a reunião como bem quis, independente de qual resultado dali para frente. Zelensky utilizou muito mal, porque ele não desprezou o que veio fácil, que foi essa ajuda dos Estados Unidos. Pelo contrário, ele foi dar algum valor, sempre deu valor, e eu não estou dizendo se a regra está certa ou não, tá, pessoal? De novo, aqui tem pouquíssimos julgamentos, eu só estou pegando a lei e encaixando conforme a utilização. Pense como quiser, mas comporte-se com os outros. Então, o Trump não consegue fazer isso. O Zelensky consegue fazer muito bem. Inclusive é ator, né?
Vamos lá. Agite as águas para atrair os peixes. Pô, cara. Os dois fizeram isso, né? Ainda que quem agitou primeiro foi o Zelensky, mas aqui os dois agitaram, né? Disfarce. Não. Despreze o que vier de graça. Olha isso. O Trump nem utilizou, o Zelensky utilizou bem isso aqui. Evite seguir as pegadas de um grande homem. Essa lei não foi utilizada por nenhum dos dois. Ataque o pastor e as ovelhas se dispersem. O Trump tentou atacar e ninguém se dispersou do outro lado. Já o Zelensky não foi em tom de ataque, ele fez uma pergunta. Naquele momento ele não estava atacando. Ainda que a construção da pergunta dele depois parecia um ataque, mas não foi. Ele não esperava que aquilo virasse aquilo tudo, né? Conquiste corações e mentes. Os dois. O Trump já fez isso muito bem, mas nessa reunião, não. E o Zelensky fez bem. Ficou ali, coitadinho, e todo mundo ficou amiguinho do coitadinho. Desarme e enfureça com efeito espelho. O Zelensky utilizou isso aqui muito bem. Muito bem. E o Trump muito mal. Pregue a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Ou seja, Trump mudou alguma coisa? Nada, mas ele queria que mudasse a posição do Zelensky, da Ucrânia, do dia para a noite, para conseguir o que ele entendia o melhor para a paz. E ele queria, só que ele mudar, que é bom, não utilizou. Então essa regra ele utilizou bem. Se o benefício dessa regra depois lá na frente vai acontecer, eu não sei. O Zelensky utilizou mal. Não pareça perfeito demais. O Trump não parece, com certeza ele não parece. Já o Zelensky tenta não parecer, mas dessa vez foi inevitável. Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, aprenda a parar. Nossa, isso aqui eu lembro do filme do Top Gun Maverick, né? Que no início do filme lá era para chegar só em a velocidade de 10 lá, eu esqueci o nome da unidade de medida. E aí o amigo dele até falou assim, nossa, não passa não, passa não. A hora que passou foi a hora que o avião explodiu, deu aquilo tudo lá. Inclusive, ele foi enviado para Top Gun novamente, né, o Tom Cruise lá. Mas enfim, eu li isso aqui e falei, cara, na hora que acontece isso aqui, se ultrapassa o objetivo principal, você pode ter problemas. O Trump utilizou isso aqui muito bem, parou quando quis, e o Zelensky utilizou mal, porque a partir dali, tudo que ele tentou ali se perdeu ali. Evite ter uma forma definida. O Trump não consegue evitar. Ele tem uma forma definida o tempo todo, e o Zelensky conseguiu fazer isso bem. Então vamos lá, novamente na pontuação aqui para a gente encerrar rápido. 27 utilizações bem assim, utilizou da forma que deveria a regra, mal utilizou 3 vezes mal, isso o Trump, e não utilizou em 8. Aqui foi 22 a 17 e gerou uma pontuação de 2 e menos 10. Isso é bom ou ruim? Tá certo ou tá errado? Vamos lá, como eu vou explicar isso aqui? Se um lado tivesse utilizado as 48 regras do poder, estou falando a pontuação máxima, seria 48 vezes 1 lá em cima, 48 leis vezes 1, que é o fator de conversão lá, seria 48 a pontuação máxima. Mas a pontuação mínima qual seria? Se utilizasse das 48, todas erradas. A pontuação mínima seria 91.2. Então, aqui só para vocês entenderem. Então, o teto é 48, fez 2. O piso é 91.2, fez menos 10. Então, tá com cara de ter ficado no meio do jogo ali, não tá? Então, é onde a gente faz essa classificação aqui, ó. Inclusive, poxa, eu já me formei visualmente, eu tinha que ter tirado aqui e ter mudado depois fazendo aqui com vocês. Mas, enfim, fiz aqui uma... Opa, vamos acertar aqui. Peraí, gente. Aqui, pronto. Então, a pontuação do Trump ficou entre 0 e 9. Aqui eu fiz os ranges, né? Então, o cara gabaritou o livro do Robert Greene. Acima de 30 pontos. Entre 20 e 29. Foi uma ótima utilização das regras. Então, teoricamente, o objetivo dele... Nesses dois aqui, você tem um objetivo alcançado muito próximo disso. Talvez mais uma reuniãozinha para fechar. De 10 a 19, é claro, aqui fatalmente você vai ter 1 ou 2 turnos para fechar essa negociação, mas o alcance é possível, se você, no 10 e o 19. No regular, está escapando pelos dedos, que foi aonde o Trump chegou. Então ele não foi assim, não destruiu a reunião, não foi catastrófica para ele, mas ele alcançou aqui um resultado que aparentemente ele pode ter um alcance possível ainda. A prova disso foi as manifestações do Zelensky depois da
da reunião. Daqui para baixo é só dureza. Pô, peraí, por que esse negócio tá aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui, tirar isso aqui. Pô, não estou conseguindo tirar isso aqui, gente, mas vamos lá. Então aqui é o neutro, tá? É a mesma coisa que está do lado de cá. Então aqui você tem... Ah, eu tô incomodado com isso aqui. Aqui, pronto. Pronto, saiu. Aí, sabia que eu ia conseguir tirar, poxa. Então, de -1 a -9, neutro, turno nulo. É como se essa negociação não tivesse acontecido, como se essa reunião não tivesse acontecido. De -10 a -19, menos ruim. Existe uma possibilidade de resgate, que é o caso aqui do lado do Zelensky. Veja, o resultado, a pontuação aqui deu menos ruim. Existe uma possibilidade de resgate ainda. É o que ele está tentando, de novo, pelas manifestações dele após a reunião. Menos 20 a menos 39, ruim. Ainda que existe a possibilidade, remota, mas existe a possibilidade de resgate. Agora, de menos 40 para frente, péssimo e terrível. Objetivo perdido. Acabou. Você não vai alcançar aquilo que você desejava. Então, eu acho que ficou coerente, né, com o entendimento. Mesmo o lado que vê a posição do Trump como uma posição acertada, ninguém saiu assim, nossa, que reunião top, o Trump foi foda pra caramba. Ninguém saiu com isso. Ao mesmo tempo, ninguém do lado do Zelensky falou assim, não, ok, ele teve que fazer, fez o que fez e tudo, mas é resgatável, ele ainda fez a Europa se manifestar mais a favor dele ainda, e tal. Então, veja, não teve nenhum lado que foi extremamente vencedor e o outro extremamente derrotado. Então, acho que ficou coerente essa análise aqui, pelo menos na minha humilde visão. E na visão de vocês, o que vocês acharam dessa análise aqui? O livraço do Robert Greene, que eu até sugiro que vocês que são líderes de outras pessoas, e, enfim, até líder em casa, na igreja, leia. Porque ainda que você não utilize daquilo, você pode perceber quem está utilizando. E isso é muito importante. Tão importante quanto saber como é importante saber como se defender de como é. Entendeu? Não sei se eu consegui ser claro. A forma qual é o ponto? Se você quer ou não quer seguir essas leis, é um direito seu. Agora, o outro lado pode ser que utilize contra você. E aí é importante que você saiba até para se defender. Esse é o ponto. Inclusive, no livro, em cada uma dessas leis, você tem as explicações das leis e você tem lá uma parte como se fosse o oposto, como se fosse assim, eu quero agir contrário disso, ou o antídoto para quem utiliza isso contra você. Então, é uma leitura muito boa e sem qualquer, como é que eu posso dizer, de qualquer opinião de que aquilo é a verdade absoluta, não é. É conhecimento de alguém que compartilhou conosco e que aquilo, sabendo utilizar bem, vai ser a benefício da sua vida, da forma que você lidera as pessoas, da forma que você decide as negociações e tudo. Pessoal, e aí? O que vocês acharam? Então, é menos uma opinião de bate-papo e mais uma opinião de buscar alguma ciência naquilo que vimos. Dá para estudar isso de várias outras formas. Aquela reunião vai ficar para a posteridade. Filhos e netos, nossos filhos e netos vão comentar disso. Assim como comentam outros acontecimentos no mundo, em questão Winston Churchill, por exemplo, que muito provavelmente deve ter tido reuniões muito parecidas com essa, só que a portas fechadas, na época da Segunda Guerra, né, para ser um dos líderes da resistência europeia ali na Inglaterra contra né, enfim, vocês sabem quem, não vou comentar aqui. Mas, pessoal, então fechamos esse vídeo aqui, mais um vídeo no Movimente o Cavalo. Vamos lá, pessoal, valeu, um abraço. Um abraço não, pessoal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, acompanhe alguns outros conteúdos, eu vou passar a postar aqui, eu não vou me comprometer com horário, com momento, com quantidade, se é um por mês, se é um por semana, se é um por dia, mas se você puder contribuir com o seu like, com a sua inscrição, para a gente continuar aqui, trocando essa ideia, dividindo, compartilhando conhecimento, ou aprendendo juntos, quem sabe. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.